Antes da missão Cassini da NASA, a Lua de Saturno, Encélado, era considerada como muitos dos inúmeros objetos em nosso sistema solar, sendo fria, pequena e bem fora da zona habitável. Mas os cientistas ainda achavam que merecia uma análise mais aprofundada. As primeiras observações do objeto o mostraram como um minúsculo ponto branco, mais brilhante, mas não muito diferente de outras luas de Saturno. Ele era tão pequeno que nem mesmo os estudiosos pensaram que poderia ser um dos principais alvos da astrobiologia. Só que, a partir de 2005, as descobertas da sonda Cassini elevaram a pequena e gelada Lua ao seu devido lugar ao lado de Marte e da Lua de Júpiter, Europa, que são considerados os melhores lugares além da Terra para procurar condições adequadas para a vida. Por causa da Cassini, Encélado é agora um dos objetos mais importantes do Sistema Solar. E o que há de demais assim nesse lugar que inicialmente era inóspito? Vamos ao que interessa. A luz solar é tão fraca no sistema de Saturno que Encélado é um local extremamente frio. Olha, gente, para você ter uma ideia, Saturno está quase 10 vezes mais distante do Sol do que a Terra. E por isso os objetos no sistema de Saturno recebem apenas 1/100º da luz solar que a Terra recebe. Além da falta de luz, o tamanho de Encélado não ajuda a mantê-lo aquecido. Extremamente pequeno, estima-se que a Lua de Saturno tenha em torno de 500 quilômetros de diâmetro. Como o tamanho influencia na sua temperatura? Vamos lá. Os objetos menores têm mais dificuldade em reter o calor porque têm mais área de superfície por volume do que os maiores. Portanto, mesmo que já tivesse sido um mundo quente, Encélado não teria permanecido quente por muito tempo, não. Até a missão Cassini, tudo o que sabíamos sobre o sistema de Saturno vinha dos sobrevoos das Voyager em 1981 e 82. Essas missões observaram o Polo Sul de Encélado bem de longe, pois o sobrevoo mais próximo da Voyager foi de cerca de 90 mil quilômetros. Mal sabiam os astronautas o que a Lua de Saturno escondia. Apesar da distância, não quer dizer que os cientistas não sabiam nada sobre Encélado, não. Os estudiosos sabiam que era um dos objetos mais brilhantes do Sistema Solar. Encélado é, de fato, o mais brilhante. Ele reflete quase 100% da luz do Sol que o atinge. A título de comparação, a Lua da Terra reflete apenas cerca de 11% da luz solar que a atinge. Foi então que a Cassini decolou em outubro de 1997 e entrou na órbita de Saturno em 2004. Não demorou muito para a missão fazer algumas descobertas surpreendentes sobre a Lua de Saturno. A Cassini começou a estudar Encélado em fevereiro de 2005, quando a espaçonave passou a 1.167 quilômetros da Lua. Foi detectada uma curvatura localizada no campo magnético de Saturno no espaço acima de Encélado, quase como se tivesse uma atmosfera. As câmeras de imagem da Cassini também capturaram imagens de incontáveis rochas de gelo do tamanho de casas na superfície. Sensores também detectaram milhares de partículas que pareciam poeira. As câmeras de Cassini também capturaram características lineares perto do Polo Sul que tinha uma cor diferente do resto da superfície gelada, sugerindo que poderiam ser relativamente jovens. Quando a Cassini passou por Encélado pela segunda vez, os sensores detectaram novamente o efeito de flexão, bem como uma oscilação no campo magnético. Partículas chamadas íons, átomos ou moléculas com carga elétrica, giram em espirais em torno das linhas do campo magnético, fazendo com que um campo pareça oscilar. A frequência da oscilação diz aos cientistas que tipo de molécula ou átomo ionizado foi responsável. Neste caso, a oscilação sugeriu partículas de água ionizada. Já o sobrevoo feito em julho de 2005 deveria colocar a espaçonave a 1.000 quilômetros da superfície da Lua. Mas as observações do magnetômetro intrigaram os cientistas. Eles queriam um olhar mais próximo, a 800 quilômetros mais próximo.
Os navegadores da missão ajustaram a trajetória de voo da Cassini para que a sonda passasse por Encélado em 14 de julho, a apenas 175 quilômetros acima da superfície da Lua, o mais perto do que qualquer espaçonave já havia chegado. Os cientistas sabiam pela Voyager que a superfície tinha relativamente poucas crateras, só que a Cassini descobriu que, ao redor do Polo Sul, a superfície de Encélado estava quase livre de crateras. Isso foi extremamente importante porque as crateras de impacto são uma ótima maneira de nos dizer a idade do objeto, já que quanto mais crateras, mais antigo é, e quanto menos crateras, mais jovem é. Rochas espaciais, presumivelmente, atingiram Encélado no passado, pois quase todas as luas de Saturno são cheias de crateras. Mas em Encélado, coisas surgiram e as apagaram. Seja algo derretendo e preenchendo crateras, ou algo que cobriu essas crateras. Portanto, sabe-se que a superfície de Encélado é muito jovem. As câmeras de imagem da Cassini também capturaram imagens de incontáveis rochas de gelo do tamanho de casas na superfície, aparentemente colocadas ali pela atividade da camada de gelo. Falhas e cristas cruzavam a paisagem de gelo e tudo parecia indicar que a região polar sul tinha a superfície mais fresca de Encélado. Os cientistas da Cassini também descobriram o que parecia ser uma nuvem surpreendentemente densa de vapor d'água e grãos de gelo sobre o Polo Sul. E o sobrevoo ajudou os cientistas a confirmar as suspeitas anteriores de que Encélado é a principal fonte de material para o anel E de Saturno. Porém, as temperaturas que eles viram foram um verdadeiro divisor de águas. Em seu equador, que recebe a luz solar mais direta, as temperaturas na superfície em Encélado são, em média, menos 193 graus Celsius. O Polo Sul deve ser ainda mais frio, pois recebe menos luz solar. Em vez disso, a temperatura média lá era um pouco mais quente que a do Equador, com menos 188 graus Celsius. E as fraturas lineares ali, agora chamadas de listras de tigre, eram menos 163 graus Celsius em alguns lugares. Isso é 70 graus mais quente que o Equador. Claramente, Encélado não era um mundo morto. Muito pelo contrário, estava vivíssimo. E mais recentemente, um grupo de pesquisadores, pela primeira vez, estimou a presença de uma forma de fósforo chamada ortofosfato, que a vida na Terra usa em muitos contextos. Os pesquisadores também descobriram que o fósforo é altamente solúvel e estável no oceano salgado do subsolo de Encélado. Os autores do estudo, que foi feito em 2022, realizaram modelagem geoquímica, limitada pelos dados da Cassini, para prever quanto fósforo poderia estar presente no oceano de Encélado. Eles descobriram que a água do oceano deveria ser bastante rica em fósforo dissolvido, dando credibilidade à noção de que o oceano subterrâneo da Lua poderia ser um ambiente habitável. Segundo os especialistas, o aspecto mais interessante e promissor deste estudo é que a abundância de fósforo pode ser bastante alta no oceano de Encélado, de 0,1 a 1000 vezes a dos oceanos da Terra. Isso nos indica que Encélado é um lugar propício a ter vida, talvez um dos que tem mais potencial depois da Terra. Eu falo isso porque as reações químicas que geram a energia das células e constroem o RNA e o DNA são cruciais para o funcionamento de todos os organismos vivos. E embora essas reações requeiram fósforo, o mineral é relativamente escasso em águas naturais porque reage com cátions, como o cálcio, para formar fosfato de cálcio. Essa reação torna o fósforo inacessível para o uso por vida em potencial. A chave para a disponibilidade abundante de fósforo dissolvido no oceano de Encélado é que ele tem um oceano rico em bicarbonato de sódio. Comumente conhecidas como lagos de soda ou oceanos em águas ricas em carbonato, são ótimas para permitir o acúmulo de fósforo. Isso ocorre porque os carbonatos são mais propensos a se ligarem ao cálcio ou a outros cátions, formando minerais de carbonato
e deixando o fósforo disponível para o surgimento da vida. Esse fenômeno geofísico também é visto na Terra, onde lagos de soda, como o Lago Mono, na Califórnia, têm níveis de fósforo 50.000 vezes mais altos do que outras águas. Esse fósforo abundante sustenta ecossistemas complexos, incluindo várias espécies de peixes, algas e fungos. Agora, e quanto à origem desse fósforo em Encélado? Os estudiosos acreditam que meteoritos condritos carbonáceos são um provável suspeito. Os meteoritos condritos carbonáceos, um tipo particular de condritos, datam da formação do Sistema Solar externo. E o que é que isso muda no que sabemos sobre Encélado? Vou explicar. As descobertas da Cassini geraram uma nova maneira de considerar possíveis zonas habitáveis para aqueles que buscam vida extraterrestre. Todas essas descobertas na Lua de Saturno expandiram os horizontes dos cientistas, mudando completamente a percepção e revolucionando a nossa visão de onde podemos encontrar vida no Sistema Solar. Então, quer dizer que existe vida fora da Terra? Bom, isso ainda não foi provado, mas o que conseguimos foram evidências de que sim, existem lugares habitáveis fora do nosso planeta. É claro, né, gente? Um universo tão grande, só a gente